Uma vida intensa tem a ver com uma vida com propósito. Viver é uma das coisas mais raras do mundo, porque a maior parte das pessoas apenas existe. Tem uma frase do Martin Luther King que eu sou apaixonado. Ele fala: se o homem não descobriu nada pelo que morreria, ele não está pronto para viver. Eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas sim em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção e existência com vida. Seu futuro está muito mais ligado a como você está do que como as coisas estão. Pois é, Deus amava o único filho dele, permitiu que ele passasse por muita coisa para a gente estar aqui. Você percebe que às vezes a gente questiona Deus por não estar sendo poupado de algo que ele não poupou nem Jesus? Jesus foi humilhado, traído, Jesus foi exposto, Jesus foi envergonhado. Rasgaram suas vestes, tiraram sortes dela, ele ficou nu, pediu água, deram vinagre, colocaram uma lança na costela dele, irmão. Jesus enfrentou coisas que em muitos momentos a gente está perguntando: Deus, por que você se esqueceu de mim, filho? Eu não esqueci de Jesus naquela cruz, e ao terceiro dia eu mandei chamá-lo de volta. Eu também não me esqueci de você nessa crise. Os processos forjam o nosso caráter, os processos separam meninos de homens. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. É esse momento, eu gosto muito de usar esse termo, é esse momento que separa meninos de homens. É nesse momento que alguns ficam esperneando, perguntando por que comigo, e outros se posicionam perguntando o que eu preciso entender nesse tempo. Talvez você está perguntando: Deus, por que eu passei por tanta coisa? Porque eu quero quebrar um ciclo na tua história. Porque eu quero que o teu filho olhe para você e veja ousadia em você, veja autoridade em você. Você pega a história de José e a gente quer viver o governo de José, mas nem todo mundo está disposto a viver o cativeiro de José. José foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi rejeitado, até que um dia se cumpriu uma palavra profética que Deus havia liberado anos antes. Irmão, tem muita gente querendo viver os sonhos de José, mas está desistindo no primeiro momento em que alguém diz para você: não vai acontecer. Irmão, os irmãos de José disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de cativeiro disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de esquecimento disseram para ele: não vai acontecer. Mas existia uma palavra dentro dele dizendo: eu não me esqueci de você. Entenda que todo problema é a matéria-prima para um novo milagre. Os problemas não são o problema. O problema é a falta de fé, o problema é a nossa circunstância. O que eu quero te lembrar é que, independente da tua circunstância, seja ela na área financeira, familiar, seja na tua jornada de fé, seja qualquer gigante que tenha se levantado, eles não são diferentes dos gigantes que já se levantaram no passado. Jesus não esperou um cenário propício para governar. Jesus não esperou que o Império de Roma ou que qualquer contexto político cessasse. Jesus não esperou que coisas fossem facilitadas. Irmão, guarda isso. O problema é que tem muita gente esperando um cenário favorável, quando na verdade o favor que você carrega é que vai mudar os cenários que você vive. Você está esperando cenários favoráveis, mas na verdade os cenários estão esperando que o teu favor mude as circunstâncias. Um homem que sabe o que carrega não depende de circunstâncias favoráveis para fluir. Não faz sentido o ventre de uma mulher virgem gerar o Filho de Deus. Não faz sentido um monte de madeira se tornar uma arca que protegeria uma família, que construiria de novo o mundo depois do caos do dilúvio. Não faz sentido um homem morto há dias, com um corpo que já fedia, voltar a viver porque um homem do lado de fora chamou ele para fora. Não faz sentido alguém andar sobre as águas. A lei da gravidade diz que isso é impossível, mas só quem gerou a gravidade pode confundi-la. Só quem gerou a matéria pode confundi-la. Talvez nós somos parte da geração mais ansiosa que já viveu. Sem dúvida alguma, o nosso gigante desse tempo, eles são emocionais, doenças psicossomáticas, pessoas que têm problemas na mente, problemas nos sentimentos, isso tem irradiado por todo o corpo, pessoas com síndrome de pânico, depressão. A gente está vivendo tempos difíceis, nosso caráter está sendo forjado em meio ao caos. A grande verdade é que muitas vezes crises definem a nossa dinâmica, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa esperança. O primeiro convite que eu quero te fazer é deixar de ser refém das circunstâncias, deixar de ser refém daquilo que é exterior. Se tem uma herança,
que a gente pode carregar depois de vencer algumas crises é a gente nunca se esquecer de onde Deus já nos tirou um dia. Se você está sorrindo hoje, você vai chorar amanhã, porque não existe um sorriso eterno. E se você está chorando hoje, você vai sorrir amanhã, porque também não existe um choro eterno. E esse é o problema. O problema é que nós fazemos as estações ficarem. Estamos na fase do sorrir e queremos que o sorriso esteja para sempre. Ou quando estamos na fase do choro, ampliamos tanto o choro que parece que nada vai mudar no curso espaço de tempo. Que vai ter tempo que eu tenho que lutar por algo, lutar com todas as minhas forças, lutar para manter, lutar para segurar, e vai ter tempos que eu vou ter que simplesmente desistir de algo. Todo crescimento que não é integral não é crescimento, é deformação. Há tempo de curar, mas há tempo de ficar doente. A gente vive numa fase onde a nossa sociedade está tão doente, porque nós só acreditamos em uma realidade, a realidade da felicidade. Eu tenho que ser feliz. Você abre as redes sociais, todo mundo é feliz. E quando você vê a postagem de todo mundo, e você olha para a sua vida, você fala, nossa, eu sou um baita de um azarado. Porque olha como as pessoas são felizes. Olha como elas sorriem nas redes. Olha como elas postam fotos, todo mundo sorrindo. Você não sabe o que está por trás das postagens. A gente vive uma vida onde a sensação de felicidade é presente. Será que nós realmente sabemos quem somos? Porque se você não sabe quem você é, alguém vai dizer quem você é. E tudo está relacionado à capacidade de suportar. E quando você acha que só tem estrutura para a felicidade, quando a contrapartida do tempo chega até você, você se sente um desgraçado, azarado, totalmente fora de contexto. Eu creio que os problemas não são para me destruir, mas os problemas são sim para me fazer vencer. Como é que um vencedor vai levantar uma bandeira sem competir? Como é que Ele é o Deus da libertação se eu não aceito ficar preso? Como que Ele é o Deus da cura se eu não aceito ficar doente? Como que Ele é o Deus da paz se eu não aceito as guerras? Como que Ele é o Deus da prosperidade se eu não aceito a crise financeira? Como que Ele é o Deus da família se eu não aceito encarar a minha luta e amar minha família mesmo quando não há razão para amá-la? Como que Ele é o Deus do renovo se eu não permito fases de cansaço? Como que Ele é o Deus do erguer se eu não permito as fases que eu me prostro? Como é que Deus vai se manifestar se você ama Ele de forma parcial? As fases da vida vão oscilar. E por que elas oscilam? Para crescer. Por que as fases da vida oscilam? Para você desenvolver. Arranca da tua vida o choro. Arranca da tua vida hoje os capítulos da tua vida que você foi humilhado. E vai ver o tolo que você seria hoje. O sonso que você seria hoje. O ingênuo que você seria hoje. Tire da sua vida os capítulos que você foi traído, humilhado, os capítulos que você foi injustiçado. Arranque todos eles, deixe só capítulos de alegria. Você seria igual um tonto. Graças ao capítulo amargo, nós amadurecemos, calejamos, aprendemos a ter sabedoria, discernimento. E para dizer como já disse, eu aceitei o bom de Deus, por que não aceitaria o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por mais absurdo que pareça, eu garanto que existe uma diferença enorme entre passar pelas fases da vida reclamando, chorando, se entregando ao desânimo, a ponto de desistir, pensando em parar de lutar, e passar pela mesma prova, agradecendo, dando graças a Deus. O mesmo sol que está sobre a minha casa é o mesmo sol que está sobre a sua casa. Deus derrama o mesmo dia para todos os homens. Todos os homens recebem a mesma oportunidade todos os dias. O mesmo ar, 24 horas. E o que você tem feito? Ninguém vai sorrir o tempo todo e ninguém vai chorar o tempo todo. O que ele está dizendo? O deserto nunca será lugar de moradia. Você tem que atravessar. Pode ser longo, cheio de obstáculos, mas você tem que ter uma força necessária para caminhar. As lutas que você está passando agora, elas vão passar. E você que não tem luta alguma, vai chegar. Há o tempo de sorrir e há o tempo de chorar. Só que se você não souber suportar, tudo vai parecer maior do que é de verdade. Se você não souber suportar, tudo vai ter um tamanho maior do que é de verdade.
E não é errado chorar, errado é desistir. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan. Uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. A grande questão não é se nós vamos sentir dor. A pergunta é o que nós estamos aprendendo em meio a ela. A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do processo, a dor da distância, a dor do crescimento. Porque a dor é algo que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela. E às vezes a gente tem uma expectativa de que, pega essa chave, irmão, de que Deus nos poupe daquilo que não poupou nem ao próprio Jesus. Jesus não foi poupado da dor do processo. Jesus não foi poupado da dor em meio ao trabalho. Jesus não foi poupado da dor do abandono, da dor da traição. Jesus não foi poupado nem da dor da cruz ou da separação. A Bíblia diz que quando ele está próximo de se entregar, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O cálice que Jesus temia não está ligado à dor do sacrifício físico, mas está ligado à dor da separação. E pela primeira vez em toda a história, o pai e o filho não seriam mais um. O que eu quero compartilhar com você é que a maior dor que Jesus sentiu não foi da traição de Judas, não foi dos espinhos colocados sobre a sua cabeça, muito menos dos cravos colocados sobre as suas mãos e pés. A dor que fez com que Jesus pedisse para que, se fosse possível, o Pai separasse dele, era a dor da separação. Irmão, se a dor que fez com que Jesus tivesse temor e medo, a Bíblia diz que ele sentiu uma angústia mortal a ponto de transpirar sangue. Se a dor que fez Jesus sentir isso é a dor da separação do Pai, a gente precisa entender que não existe vida longe dele. Existe força brotando em meio à sua dor. Você pode declarar isso, diga: existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos, porque se esqueceu do propósito. E às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. A questão não é se Deus tem projetos para você. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. A questão é se você vai deixar que a dor limite você ou que a promessa que Deus te fez defina até onde você vai. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. O que vai sustentar você no dia mau é se você tem uma visão e se você tem uma palavra. A gente precisa escolher o que vai definir a nossa história, se é a força do que vem ao nosso redor ou se é a força daquilo que habita em nós. Tem duas coisas que você não pode fazer: é parar de sonhar e de se acomodar com o tamanho que Deus já te confiou. Entre a visão e a realidade existe algo chamado processo. Muita gente parou no meio do caminho, muita gente parou na primeira acusação ou indiferença, muita gente parou na primeira crítica, muita gente parou na primeira ofensa. O que separa meninos de homens é o quão resiliente a gente é enquanto uma visão ainda está se tornando realidade. Você está comigo? Diga amém. Qualquer um pode falar que você não vai conseguir, mas levar isso para dentro de casa só você pode decidir se vai fazer. Qualquer um pode desconfiar e desacreditar no milagre que Deus disse que vai cumprir, mas é você que vai decidir se vai levar essas opiniões para dentro de casa ou não. Irmão, tem muita opinião que nada mais é do que um lixo embalado como um presente. Bons conselhos que não te levam para o lugar onde Deus te chamou para estar. Pessoas vão tentar te desencorajar, desestimular, tentar fazer você desistir, você repensar, redimensionar, recalcular. Por que não metade? Por que não uma parte? Por que não depois? Por que não? E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que não agora? Por que não maior? Por que não do jeito que Deus me mostrou? Por que não crer no impossível? Por que não ver o impossível? Por que não crer no inacreditável? A responsabilidade é nossa de proteger a visão. A visão clara de propósito sustenta você no meio da jornada. A visão clara do propósito faz você não se perder no meio do caminho. A visão clara de propósito é o que vai fazer você viver o que ninguém viveu, ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. É impossível termos uma mente negativa, esperarmos ter uma história positiva. Tem gente que só confessa problema e está esperando viver milagre.
Não tem como você semear algo e colher um fruto diferente do que semeou. Não tem como você profetizar algo e colher frutos diferentes do que profetizou. Não tem como você declarar algo e colher algo diferente do que declarou. Então o que a gente precisa fazer é ressignificar o que tem saído da nossa boca. A gente precisa celebrar mais e reclamar menos. A gente precisa profetizar mais e reclamar menos. A gente precisa se posicionar mais e reclamar menos. Alguém está comigo? Diga amém. Eu sempre creio que tempos gloriosos estão a caminho, porque quando está bom pode ser melhor, quando está ruim Deus pode mudar a nossa sorte. Em meio a desertos Ele pode gerar fontes de água